Até que ponto isso é saudável? Esse será o nosso assunto dessa tarde. Estou recebendo aqui a psicóloga, né, Catiula Kissula, para tirar nossas dúvidas e, claro, as dúvidas de vocês aí de casa também, que vocês podem interagir com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 4599254747. Bora lá interagir com a gente. Meu lugar, boa tarde, Catiele. Bem-vinda ao nosso Saber Mais. Tudo bem, Mauro? Tudo jóia. Prazer. Não, é um prazer da gente falar de um assunto assim que alguns já passaram, alguns vão passar e alguns estão passando também, que é esse medo, né? Queria que você começasse contando pra gente sobre esses medos infantis, né? Quais que são os mais comuns também? Porque as crianças passam por essa fase também, né? Passam. E o medo, ele é um sentimento inerente a qualquer ser humano, né? Seja criança, seja adulto, mas começa lá na fase desde bebê, né? A gente observa já os bebês demonstram assim alguns medos, não só reações aos estímulos, mas medo mesmo. Por exemplo, medo de ver pessoas estranhas, medo de perder o contato com pessoas que ele já se familiarizou, como por exemplo os pais, né? Medo de estímulos muito fortes, como por exemplo luzes, sons, muito barulho, medo de altura. Então começa mais lá da tenridade. Depois isso vai, né? Os medos vão mudando, alguns se prolongam, né? A gente vê, começa a ficar um pouquinho maiorzinho, começa a ter medo de perder os pais de vista, dos pais saírem trabalhar, né? Vem todo aquele problema dos pais saírem, medo de animais, medo de... Ali mais ou menos, Mauro, a gente vê muito característico. 2, 3 anos, eles têm muito medo de pessoas fantasiadas, né? Papai Noel, isso que é um dos principais, que eu sei que meus sobrinhos ali choravam, ficavam com medo dos pais querendo que eles se acostumassem. Vai no colo do Papai Noel. Era o que eles não queriam, era ir no colo do Papai Noel naquele momento, né? Bem isso. Eles têm medo do Papai Noel, do coelhinho, do circo, do palhaço. Então, de pessoas fantasiadas do escuro, de dormir sozinhos. Mais ou menos ali, com os 5 anos, começa um medo mais concreto. A gente fala de medos de situações mais concretas. Isso já vem antes de trovão, mas com 5 anos eles começam a ter mais medo de chuva, do trovão, de ladrão, de animais, de medos de coisas mais concretas que eles sabem que pode atingir eles de fato. Também nessa fase ainda perduram os monstros, as bruxas, porque eles começam a ter mais contato com telas, né? Geralmente os pais começam a liberar mais tela, né? Nessas idades. E aí a tela traz talvez muito isso de monstro e tudo. Então também é comum. Passou dessa idade, mais ou menos ali, a partir dos 6 anos, já começa um medo relacionado ao social. Passar vergonha, pagar mico, a professora chamar atenção, perder uma amizade, o colega lá não querer se tornar seu amigo, porque daí começam umas relações sociais mais intensas. Então, esse medo, a partir dos 6 anos, mais ou menos, começa a se voltar para o lado social. Então, a gente vê muito essa questão disso que eu estava falando. Depois, mais ou menos ali com uns 10, 11, 12 anos, daí já envolve a questão de sexo oposto, né? E daí já começa ali a questão da maturidade para a sexualidade, não a sexualidade, né? Mas o despertar nesse sentido. Então já medo de passar vergonha com o sexo oposto também, de não conseguir uma namoradinha. E é normal, Catiele, esses medos, essa sequência aí, elas vão passando sempre por esses medos assim? Então, Mauro, bem colocado, assim, não é uma situação estática. Dos 3 aos 4 anos eu vou ter esse determinado medo. Não, às vezes o medo, a criança tem determinado medo, às vezes não tem, às vezes desenvolve mais tarde, às vezes nem tem. É muito raro crianças que não têm medo de alguma coisa, mas não é estático nessa sequência que isso aconteça, né? Depende muito de cada personalidade, depende muito do histórico de cada criança, do histórico de condicionamento, né? Muitos dos nossos medos são aprendidos. Então, depende do ambiente que eu vivo, eu aprendo a ter medo de determinada situação, né? Então, os pais, às vezes, têm mania de brincar, de dar susto nas crianças, né? Isso eu posso acabar desencadeando um medo de alguma situação, né? Eu já vi pais que têm aqueles brinquedinhos de barata, de aranha, e aí acabam assustando a criança com aquilo e ela desenvolve uma fobia referente àquilo. Então, é muito relativo também da situação, do externo, dos estímulos que essa criança está exposta, né? E assim, E o fato dela ter medo, assim,
de pessoas, medo, assim, nessa fase pequenininha, de falar, mas ela não vai com estranho e tal. Tem umas que não, que já dá aquele sorrisão e vai. Isso aí é um tipo de medo também? É um medo de estar no meio de pessoas, de gente ali também? É um medo também. Até determinada idade, isso é normal, que nem a gente falou lá. Quando eles são muito novinhos, é muito comum esse certo receio, assim, quando eles são bem crianças. E depois isso se estende também, além de medo, entra um sentimento de vergonha, né? Quando eles são maiorzinhos, além de medo, vem uma vergonha também, né? Eu falo assim para os pais, não forcem nessas situações, porque às vezes a gente quer forçar para que eles tenham uma interação social, para que não fiquem tímidos. E às vezes a gente causa o efeito rebote, né? A gente aumenta esse medo, aumenta essa vergonha e aumenta depois no futuro isso pode se tornar, por exemplo, um medo de falar em público, né? Isso foi um medo adquirido e reforçado no contexto social. Então começou numa situação simples, você vê, de falar um oi e tal, e isso pode se estender até para um medo depois de fazer amizade, falar em público. E já nos 10, 12 anos ali, Catiele, quais que são os maiores medos ali? Porque já vai entrando meio que na fase da adolescência também ali, né? Nessa fase, Mauro, eles já têm, quando são lá, só pegar um gancho, quando eles são muito pequenininhos, até essa semana eu falava bastante sobre isso, eles não têm ainda o cérebro totalmente desenvolvido, né? O hemisfério esquerdo, que é o hemisfério racional, da lógica e do entendimento, ele ainda não está completamente desenvolvido. Então é muito difícil eu pegar uma criancinha de 3 anos e tentar explicar o que é chuva e trovão. É muito difícil, por isso o medo nessa idade. Depois dos 5, 6 anos, começam os medos mais concretos, que o hemisfério já está mais desenvolvido. Com 10, 12 anos, está completamente desenvolvido essa racionalidade, esse entendimento, essa lógica, os medos voltam mais para coisas concretas e mais para o social, como eu falava. Então, essa questão do medo da rejeição, do medo do passar vergonha, do medo de não arrumar uma namoradinha, do medo da menina que eu gosto não gostar de mim. Então, tá bem voltado para o lado social, que é nessa fase eles começam a voltar para a fase social de relacionamento, para a fase de fazer amizades, para a fase de se envolver, de concretizar relações afetivas. Então o medo vem muito relacionado nisso também. E como que os pais podem perceber assim que a criança tem mais medo que o normal? Alguma coisa está diferente? Como que eles podem perceber esses detalhes? Legal, Mauro. Eu queria dar 3 pontos assim de partida para os pais. O medo, até certo ponto, como você falou, ele é normal, ele é até um mecanismo de defesa que a gente tem para se antever algum perigo. Mas, passou de certo ponto, ele começa a se tornar um medo patológico e às vezes pode se tornar até uma fobia, né? Um desenvolvimento de uma fobia específica ou uma fobia generalizada. Então, que sinais que eu tenho que observar, Catiele? Quando a criança começa a ter uma interferência na rotina de vida dela, na qualidade de vida, da rotina de vida. Então, assim, ela começa a apresentar comportamentos que antes não apresentava ou deixa de fazer comportamentos que antes tinha. Por exemplo, eu tenho problema para ir na escola agora, eu tenho problema para ir na casa de um coleguinha, eu não quero mais ir, eu não consigo mais estudar, eu não consigo mais me concentrar. Então, está atrapalhando a qualidade de vida dela, a rotina de vida dela. Um outro ponto que os pais podem observar é a junção com sintomas físicos também. Esse é um ponto importante que eles podem observar que talvez já esteja patológico. Porque em até algumas idades, eles vão conseguir verbalizar exatamente o que eles estão com medo. Então, vem às vezes atrelado de sintomas físicos. Uma insônia, pesadelos, dificuldade para pegar no sono, para manter o sono, dor de cabeça, às vezes palpitação, sudorese. Alguns são bem específicos do susto ali em si, mas alguns comportamentos físicos se mantêm, né? Dores musculares, a própria insônia, como eu falei, às vezes uma mudança de apetite. E um terceiro ponto, Mauro, é assim, observa se teve algum evento antecedente. Porque assim, se a gente for mordido por um cachorro, então é natural que a criança possa vir a desenvolver um medo daquela situação, né? Porque ela foi exposta a uma situação aversiva. Não houve um evento antecedente, não tem, é um medo talvez que já se tornou patológico no sentido de buscar uma ajuda profissional. Então assim, eu tenho um medo exagerado, a criança tem um medo exagerado de cachorro.
mas não houve uma situação relacionada ao cachorro. Quando há um evento que estimulou aquele medo, que foi uma situação aversiva, você tem um evento antecedente que causou. Quando não tem esse evento antecedente, também é um sinal dos pais ficarem alerta. A não ser que sejam esses medos específicos que a gente falou, às vezes medo de trovão, medo de ladrão. Mas se isso for recorrente, atrapalhar a qualidade de vida deles, procure a ajuda de um profissional. Né? E quando que é o momento, assim, sobre a psicologia, a psicoterapia infantil, né? Quando que ela é indicada? Porque você viu que pode ter trauma até ali na infância, já no começo da infância ali, que pode levar ao desenvolvimento desses medos aí. Então, quando que é o momento certo de procurar essa ajuda? A psicoterapia, ela pode ser feita desde a infância, né? Eu começo a atender as crianças a partir de 2 anos e 5 meses. Então, com 2 anos e 5 meses, a gente já consegue fazer alguns manejos lúdicos, terapêuticos, estruturados, científicos, para entender a origem desse medo, o que mantém esse medo, as emoções também atreladas a esse comportamento, essa apresentação desse medo e comportamentos de enfrentamento para esse medo, né? Então, lá na terapia, a gente tem um ambiente estruturado para isso, sabe? Para entender o que causou, como eu manejo, que situações de enfrentamento que eu posso apresentar para essa criança, né? Uma aproximação gradativa desse medo, uma dessensibilização desse medo, mas é indicada a partir de 2 anos e meio, mais ou menos. Quando a criança começou já a conseguir se expressar ali, mais ou menos 2 anos e meio, ela já está apta ali para fazer terapia. Eu acho muito interessante, Mauro, estimulo sempre os pais, porque no consultório também a gente não trata só o medo, como eu falei, a gente trata das emoções. Até pegar um gancho disso, a gente lá no consultório fala muito das emoções. Então nós temos que ser transparentes dentro de uma medida equilibrada com os nossos filhos também. Então, falando do medo, não vamos nunca demonstrar que a gente não tem medo de nada. Porque a gente ensina as emoções para ele e o medo faz parte, né? É isso até que eu ia te perguntar, né? Como que os pais eles podem ajudar ali as crianças a superar esses medos também? Como que é feito esse trabalho junto? Os pais e as crianças ali? No consultório, geralmente, o trabalho é feito também com os pais, porque a gente tem alguns manejos que dependem do adulto, né? Da família em si. Algumas coisas que os pais devem e não devem fazer. Então, eles também estão presentes nesse processo de terapia. Os pais conseguem fazer esse manejo sozinhos? Conseguem. A gente tem alguns manejos que os pais conseguem fazer, mas o acompanhamento psicoterápico é muito importante porque a gente faz de uma maneira estruturada e científica, né? Mas se eu puder passar algumas dicas assim para os pais, a primeira de tudo é a acolhida. Como eu falei, reforçando de novo, em algumas idades eles não têm o raciocínio lógico desenvolvido. Então, vamos entender que para eles aquele medo é real. Às vezes a gente fala, ai, que medo bobo. Às vezes até a gente fica criando medo, o homem do saco, Saci Pererê, o boi da cara preta, já canta a música para a criança, assim, já vai criando os medos ali também, exatamente. Né? E às vezes, Mauro, o medo principal, não é medo de dormir sozinho. Às vezes é um medo atrelado, um medo secundário, porque o bicho papão, porque o homem do saco, não sei o quê. Então, às vezes a gente desenvolve aversões por situações secundárias. Se nós dirigirmos um dia de chuva e sofrermos um acidente. Depende o quanto aversivo for isso, eu posso desenvolver um medo de chuva. Ou medo de dirigir na chuva. Você vê que às vezes a gente acaba criando medos secundários nas crianças também, né? Então procure não brincar com relação a questões de medo, não forçar, não castigar, né? Ficou com medo, não foi, então vai ter castigo. Procura sempre fazer essa questão da acolhida que eu falei, entender a origem, da onde surge esse medo e acolher, conversar. Isso é importante. Né? E eu vi que você trouxe um livro ali, esse livro você trabalha também, Kátia, ali junto com o livro, mostrando o trabalho também para os pais, para as crianças também. Eu sou amante um emocionário. Eu sou amante da literatura, assim, então tem vários e vários livros específicos de medo que os pais podem utilizar, específicos com relação ao medo que ela vem a desenvolver. Tem um livro que eu gosto muito que se chama Eu Tenho Medo, Mas Dou um Jeito, que o menininho vai contando o que ele faz.
Mas esse aqui não é do medo específico, ele é das emoções. Então eu gosto dele porque ele trabalha todas as emoções. O medo, vergonha, alegria, a tristeza, a saudade, o temor. Então, para trabalhar com as crianças maiores, eu gostaria de deixar essa indicação para os pais, para estarem trazendo, né, de uma forma lúdica, de uma forma mais, assim, infantil. E ainda fala, emocionário, diga o que você sente, que isso é importante também, o que você sente, passar para as crianças e as crianças passarem também todas essas fases, né? Exatamente. Gratidão.